essa parte a gente pode chamar de Uma Nova Esperança, né? Você sabe. Então, o que acontece? Porque em janeiro de 2020, a água, vamos dizer assim, que a água chegou ao nível da Warner. Eu não vou falar uma palavra aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer. Isso chegou aos ouvidos da Warner, às grandes cúpulas da Warner, e os executivos da Warner chamaram, em janeiro de 2020, o Zack Snyder, diretor e roteirista, e todo esse cara que movimentou todo o universo da DC no cinema até então. Chamou para conversar. Tá? Já havia sido lançado o primeiro filme da Mulher Maravilha, inclusive com o roteiro do Zack Snyder, ele está envolvido no roteiro. O Mulher Maravilha 1984, Aquaman, e tem outros projetos de filmes que estariam ligados a esses filmes, né? Que o Zack Snyder lançou, e a Warner chamou para conversar. Vamos saber aí o que é esse Snyder Cut e tal. Só que a proposta da Warner era uma proposta bem estranha, tá? Eles queriam basicamente o seguinte: olha só, vamos fazer o seguinte, a proposta é o seguinte: me vê o filme, olha só, que está no seu computador, sem efeito especial, sem edição, sem nada. Esse corte bruto, totalmente bruto que você tem. Me vê esse filme e a gente coloca ele direto no HBO Max, tá? Para poder ver, e aí a gente chama de Snyder Cut. O que você acha disso? O Snyder falou: não estou interessado nisso, não é isso que eu quero fazer. E recentemente, tá? Recentemente, agora em março, o Zack Snyder está dando diversas entrevistas sobre o Snyder Cut, e uma delas foi a seguinte: ele deu uma entrevista para a revista SFX, que é ligada ao site Games Radar, e ele declarou o seguinte, ele falou assim: eu senti que isso era mais do que um presente para os haters. Afinal de contas, né, como eu disse anteriormente, os jornalistas, tanto no Brasil quanto no mundo, não gostam do trabalho do Zack Snyder que ele faz com cinema de super-herói. Então, isso seria um prato cheio para os haters, né? Seria assim: vai lançar um filme de qualquer maneira, sem efeito especial, sem nada, isso seria destruir o trabalho que ele queria mostrar para os fãs, né? E aí, essa palavra é bem importante, tá? Porque o Zack Snyder, ele é um grande fã de quadrinhos. Ele é um grande fã do Frank Miller, isso aí fica bem notório em todas as obras que ele trabalha, mas principalmente em 300 e Batman vs Superman, que tem muita coisa do trabalho em que o Frank Miller fez nos quadrinhos. E aí ele faz uma contraproposta. E aí ele fala assim, ele conta toda a história do filme que ele queria fazer. Ó, a história vai ser S, tá? E ele sente que havia uma pressão para poder dividir Batman vs Superman de Liga da Justiça. A Warner queria que Liga da Justiça fosse um filme completamente independente, não necessitasse ver Batman vs Superman. E ele falou que não, porque o filme era uma continuação direta. Todos os acontecimentos que aconteciam em Batman vs Superman, eles tinham consequência em Liga da Justiça, então esse filme precisava ser contado. E como o filme, originalmente, como eu já disse aqui, ele era para ser dividido em duas partes, ele deixaria um gancho para uma segunda parte, e isso teria que ser mostrado, porque as pessoas iriam entender todos os três filmes. O primeiro filme, Homem de Aço, que é o filme com o Henry Cavill fazendo o Superman, o Batman vs Superman, que é o Henry Cavill e Ben Affleck, quando é apresentada a Mulher Maravilha, e o Liga da Justiça. Isso seria uma espécie de trilogia, e mesmo que o filme tivesse duas partes, ainda assim é parte de uma mesma história. É como se você estivesse vendo o mesmo gibi, né? Os capítulos de um mesmo gibi. E aí ele conseguiu mostrar essa cópia, vamos dizer assim, sem finalizar, para os executivos. E aí você lembra quando eu falei que alguém disse que o filme era inassistível? E a gente não tem essa fonte, a gente não tem essa informação, mas um jornal disse que teve uma pessoa que falou: não, esse filme era inassistível, esse filme não era comercial. Então, aí o jogo virou. Porque quando os executivos assistiram essa cópia em janeiro de 2020, aí o Zack Snyder ele fala isso nessa entrevista, tá, do SFX. Eu não estou inventando notícia aqui não, quem sou eu? Ele diz que a reação foi a seguinte: uau, então tem mais coisa que a gente imaginava. Porque eles imaginavam que o filme era outra coisa. Não era um filme completo, era um filme inacabado, sabe? Eles imaginavam isso, que era um filme inacabado.
Um filme inacabado no sentido de não ter uma história coesa, não ter nada que fizesse uma liga, olha aí, com os outros filmes. Mas não, é um filme que realmente é um filme completo. Se você assistir agora, você consegue entender. E aí eles deram o sinal verde. E aí, em janeiro de 2020, aliás, minto, em maio de 2020, a gente recebe a notícia através de O Zack Snyder ele começou a divulgar e a participar do movimento Release the Snyder Cut através da única rede social que ele usa, que é um tal de Vero. Só ele e o Marlon George estão nessa rede social. Mais ninguém, tá? Só eles dois estão lá. E ele começou a lançar fotos em preto e branco, porque tinham jornalistas que ainda estavam com birra, entendeu? Espumando de ódio, dizendo que o filme não existia, entendeu? Falando um monte de besteira, falando que não existia o corte, na verdade era o mesmo filme. E o Zack Snyder começou a rebater isso. Só que ali, ó, em segredo. Ele já sabia que o filme estava com sinal verde. Ele já sabia. Então ele começou a fazer lives assistindo os filmes que ele fez. Aí ele assistiu Watchmen, né, durante a época que estava acontecendo os eventos de quadrinho online, né, que foi San Diego Comic Con, e teve um outro evento. Teve um evento somente para os fãs do Zack Snyder. Isso foi maravilhoso, porque ele conseguiu conversar com os fãs lá. E ele começou a lançar fotos em preto e branco, mostrando que existiam cenas que não existiam nos trailers, nem no filme Liga da Justiça de 2017, que foi lançado no cinema. E ele começou a lançar e fazer essas lives. Aí assistiu primeiro o Watchmen, aí depois assistiu Batman vs Superman, e a galera lá, né, naquela rede social dele lá, assistindo junto com ele. E aí teve um dia, em maio, em que ele fez uma live para assistir o Homem de Aço. E todo mundo estranhou, né? Porque Batman vs Superman veio depois do Homem de Aço. Então, ele resolveu assistir o Homem de Aço e aí ele convidou o Henry Cavill, justamente o único ator que não se espalhou a hashtag Release the Snyder Cut. Só que o filme era sobre o Henry Cavill, né? Era sobre o personagem do Henry Cavill, era o Superman. O Henry Cavill também gosta de quadrinhos, ele também é um grande fã de quadrinhos. E ele é um grande fã do Superman, inclusive. Você consegue encontrar fotos dele quando criança com a camisa do Superman na internet. Você encontra isso facilmente. E ele participou vaticinando, né, falando, não, muito bacana participar do filme, contando bastidores e tal, não sei o quê. E aí eles assistiram o filme. E aí depois de assistirem o filme, o Zack Snyder ele abre para a pergunta de alguns fãs, ele escolhe lá, e aí alguns fãs aparecem na câmera e fazem a pergunta. Teve uma fã, uma mulher, que ela fez a pergunta, olha, a única pergunta que eu quero fazer é, quando é que vai ser lançado o Snyder Cut? Aí ele fala, quando é que o Snyder Cut vai chegar aos cinemas? Aí ele responde o seguinte, ele falou, olha, sobre isso eu não posso falar, mas Snyder, a gente quer saber e tal, não sei o quê. Ele falou, a única coisa que eu posso falar sobre isso, eu só vou mostrar uma imagem. Aí ele mostra uma imagem em preto e branco, escrito Zack Snyder, Liga da Justiça e HBO Max. E aí a internet foi apolvorosa, diversos jornalistas brasileiros babando de ódio, xingando, falando que isso era um retrocesso. Você encontra isso na internet, gente, eu não estou inventando. Falando que era um retrocesso, a Warner não poderia fazer isso. Mas aí já era, porque os fãs venceram. Os fãs conseguiram exatamente o que queriam com o movimento Release the Snyder Cut. Ver o filme que foi originalmente programado, originalmente concebido pelo Zack Snyder. O filme iria acontecer. Mas nada é fácil, né? Nada é fácil nessa vida. E aí vem a próxima fase, que seria justamente saindo do luto. Que é a fase que o Zack Snyder sai do luto para poder meter a mão na massa e fazer o filme dele. E ainda precisava de muito trabalho para isso. E aí, sobre o saindo do luto, que é essa parte, seria a última parte, o Zack Snyder ele pediu um orçamento para poder finalizar efeitos especiais, filmar uma cena extra e fazer edição. Afinal de contas, ele precisava de editar o filme, melhorar efeitos especiais, como eu já disse, fazer um ou outro acréscimo de algumas cenas, precisar chamar alguns atores para poder fazer participações especiais com uma outra cena e uma sequência inteira de cena para ser filmada. E aí ele pediu, se eu não me engano, foi de 50 a 70 milhões. Essa informação sempre varia, tá? Ao todo, parece que foi gasto mais de 100 milhões para poder finalizar o filme. E aí começou a ser feita todas as filmagens extras
e todos o projeto, e aí saíam fotos, saiu um primeiro trailer e todo mundo ficou maravilhado, teve gente que odiou, jornalista brasileiro continuou odiando, falando que era um retrocesso, falando que o filme na verdade ia ser o mesmo filme. Zack Snyder inclusive rebateu um deles falando que se esse jornalista viu um trailer e está dizendo que o filme vai ser a mesma coisa, ele não deveria ser chamado de jornalista, sim de criança. Teve isso, a treta foi grande, e é disso que a gente gosta, porque a internet gosta de treta, e a treta é que, na verdade, rende notícia, rende tudo, você sabe disso. E aí a HBO Max começou a dar umas podadas ali. Zack Snyder queria colocar um mullet no Superman, né? Aquele cabelo comprido, né? Porque nos quadrinhos, quando o Superman morre e ele volta à vida tempos depois, ele tá com o cabelo comprido e usando um uniforme negro, né? E a Warner e a HBO Max não queria isso, porque queria o uniforme do Superman colorido, da forma como já se conhece e tudo. Isso talvez tenha a ver com o acordo que foi feito com os herdeiros dos criadores do Superman, né? O Jerry Siegel e o Joe Shuster. Os herdeiros, eles têm essa cláusula de que tem que ser lançado filmes do Superman de tempos em tempos, mesmo que ele esteja como uma participação especial. Talvez por isso aquela participação especial no final do filme do Shazam, né? O filme do Capitão Marvel, aí, do Capitão Fraldinha. Talvez tenha sido por isso. Mas enfim, então provavelmente por medo de ferir esse acordo, talvez eles tenham exigido isso, mesmo que tenha a ver com os quadrinhos. Mas continuando aqui o bonde, que é grande aqui, a gente já vai terminar já, tá quase terminando. Mas anota aí tudo, tá? Porque depois eu vou fazer a prova aí, eu quero saber se vocês aprenderam tudo direitinho. Então, tiveram que ceder dos dois lados. O traje preto, ele foi descolorido, vamos dizer assim, melhor dizendo, foi recolorido digitalmente. O chefe de efeitos especiais recoloriu, porque o Snyder ele filmou o Superman com um traje preto, tá? E aí ele recoloriu, colocou colorido lá para os executivos verem, e aí depois apresentou com o traje preto, e aí eles acabaram deixando. Mas o Mullet falou que não. O Mullet não ia poder estar o cabelo comprido, o Superman ia estar com o cabelo curtinho, mesmo tendo se passado algum tempo depois da morte dele, né? E a gente sabe que cadáveres crescem cabelo, então poderia ser uma desculpa aí. Mas tudo bem. Não teria aquela coisa que foi feita, né? Aquele efeito especial para poder cobrir a boca do Henry Cavill durante as filmagens que foram feitas pelo Joss Whedon. Por quê? Porque o Henry Cavill estava de bigode. E aí, esse bigode não poderia ser tirado porque ele estava fazendo um filme para o Paramount, que era o Missão Impossível. E ele fazia uma espécie de vilão ali, um agente secreto, e o vilão tinha bigode. E a Paramount falou assim, não, a gente não vai deixar ele raspar o bigode, vocês simplesmente apaguem digitalmente por aí. E foi feito um trabalho bem porco na época do filme do Joss Whedon, perdão. E aí, hoje em dia, esse Superman é conhecido como Superman boca de sacola, porque a boca, ela se mexe meio esquisito. Sabe aqueles filmes antigos? Tem um curta dos Incríveis, nos extras do DVD dos Incríveis, o primeiro filme, que eles fazem algo parecido. Eles colocam a boca, né? Era uma técnica de desenho animado muito antigo. Eles botavam um desenho e botavam uma boca real. E aí ficou muito estranho isso, muito esquisito. Tá? Mas foi feito dessa forma. E aí eles falaram que não. Então não ia ter isso. Por quê? Porque as cenas do Snyder não precisava. O ator já estava lá da forma que ele estava no set. Então não precisava você fazer algum tipo de maquiagem digital no rosto do ator. Né? Isso foi muito bom. E aí, como eu disse, o Liga da Justiça, o filme, seria o fim da trilogia e o início de uma próxima. Só que isso não tem nada programado, tá, gente? Afinal de contas, o filme que saiu no cinema é o que a Warner considera como canon. É como se fosse o encerramento daqueles personagens ali e eles vão para os filmes solo, tá? E o filme do Snyder não é considerado canon. É considerado como uma espécie de alternativo. Uma versão alternativa daquele filme e é somente para o HBO Max. E agora já foi confirmado que vai chegar em Blu-ray, né, com extras, com um monte de coisa. E vai chegar em 2021 ainda, só que em junho, no HBO Max, né, que aí vai ser lançado no Brasil em junho. Vai chegar em junho no HBO Max junto com um documentário explicando os bastidores, explicando
como esse filme chegou ao público, né? E agora você pode assistir aí por um curto período, se eu não me engano, é só até o comecinho de abril que você pode ver aí no vídeo on demand o Liga da Justiça do Zack Snyder, ou se não, só depois quando você assinar o HBO Max lá em junho, tá bom? E aí qual é o futuro do filme, né? A HBO Max e a Warner, os executivos, já disseram que não vão fazer uma continuação do filme, tá? E eles declararam recentemente de que o filme ele não vai ter, além de continuação, ele não vai ser lançado no cinema de forma alguma. Ele é somente um filme para ser visto no HBO Max, tá? Mas existem conversas de que esse futuro, essa segunda parte do filme, que seria, né, esse futuro apocalíptico, onde o Darkseid conseguiu vencer os heróis e domina todo mundo, inclusive com cenas com Coringa, né, o Coringa do Jared Leto, o Exterminador do Joe Manganiello, né, o Cyborg ali, o Flash e o Batman ali daquele futuro ali, o futuro chamado de Nightmare, né, talvez ele possa ter uma chance nos quadrinhos. O Jim Lee estaria envolvido no projeto, você já vê por aí na internet diversas imagens do Jim Lee desenhando aqueles personagens com aquele futuro. Então pode ser que exista um lançamento nos quadrinhos, tá? Recentemente o filme estreou em 18 de março e de lá para cá foi feito um estudo através de um instituto lá fora, que seria o equivalente ao Ibope aqui no Brasil, para poder ver quantas pessoas assistiram no HBO Max, e parece que o filme ficou em segundo lugar na quantidade de filmes mais assistidos, só perdendo para o Mulher Maravilha 1984, que teria tido mais pessoas assistindo. Mas é um número muito expressivo, tá? É um número muito alto, tá bom? Só que, em contrapartida, o Snyder Cut teve mais pessoas assistindo do que, por exemplo, o primeiro episódio do Falcão e o Soldado Invernal na Disney Plus, que é a concorrente aí, que são filmes da Marvel, que é o seriado que vem justamente dos acontecimentos dos filmes da Marvel depois de Vingadores Ultimato. Só que a Disney Plus desmente. Diz que o Falcão e o Soldado Invernal foi a coisa de streaming mais assistida de todos os tempos da última semana. Então alguém está mentindo aí, não sou eu, tá? Eu sei que eu estou aqui quietinho. Então o que acontece? A Warner disse que não vai fazer novos filmes, e já existe uma nova hashtag aí rondando, Restore the Snyderverse, que seria traga de volta ou restaure o universo do Snyder, né, para poder ver a continuação do filme. Todos, sem exceção, todos os críticos estão falando bem do filme, inclusive Poltrona Pop. Todo mundo está gostando do Snyder Cut. Então, possivelmente, você vai ver muita gente ainda falando sobre o Snyder Cut durante muito tempo, e talvez esse filme figure entre os melhores filmes de 2021, tá? E a Warner também disse não para o Ayer Cut do filme Esquadrão Suicida, que foi o filme lançado, se eu não me engano, em 2016, pelo David Ayer, que é o diretor, onde teve a estreia da Arlequina e outros personagens, Pistoleiro, né, Will Smith, aí, Viola Davis, dentre outros atores, e ele disse que não vai fazer uma versão do diretor desse filme, porque esse filme também foi muito prejudicado pelo corte, né, que ele teve que ser feito um novo corte para chegar aos cinemas, mas não vai ser feito, pelo menos por enquanto, enquanto não tiver nenhum tipo de mobilização. Vamos ver se isso vai acontecer agora. Então é basicamente isso, tá, gente? Você tem aí uma história sendo feita, na verdade, um grande filme entrando para a história. Seria o primeiro grande filme de grande orçamento de super-heróis a ganhar uma versão de diretor pedida pelo público. Lembrando que o filme Superman 2, lá que foi lançado recentemente a versão do diretor do Richard Donner, não teve pedido do público. Teve fóruns, né, sites, mas não foi um pedido tão expressivo quanto o movimento Release the Snyder Cut. Então nós temos que comemorar, sim, é muito importante, porque cada versão de diretor você tem a oportunidade de assistir algo que o diretor ele concebeu originalmente, tá? E não a versão que chegou no cinema,
não foi produtor dizendo que não, isso vai ser inassistível. Caramba, a gente viu o filme aí, 4 horas de filme, foi assistível sim. E o filme ainda é dividido em capítulos para você pausar e ver o restante depois. Então tá tudo certo, sabe? Tá tudo tranquilo. E os jornalistas, inclusive os jornalistas brasileiros que espumavam de ódio, né, dizendo que o filme não existia, que o filme ia ser a mesma coisa, que o filme na verdade ia ser ruim, deram o braço a torcer, dizendo que o filme é realmente bom, ótimo e excelente, nunca regular. Em nenhum momento o filme foi colocado como regular ou ruim. Tem um jornalista que disse que o filme é péssimo e que o Zack Snyder não entende nada de cinema. Mas esse mesmo jornalista brasileiro, ele disse que Monster Hunter é o melhor filme baseado em videogames. Aí você tira a sua própria conclusão, tá? Eu sou o Carl J. Moon, o seu anfitrião por hoje, e este é o Poltrona Pop trazendo um pouco mais de informação, porque você não é obrigado a saber nada, mas a gente está aqui para trazer informação para vocês. Então, curta aí, dá aquele joinha, eu sei que você ficou até aqui, foi longo o vídeo, mas vale a pena, tá bom? Eu espero que você goste e que a gente possa ter, dependendo do movimento aí, bota aí o release the Cal Cut para outros vídeos sobre versão do diretor, sobre curiosidades. A gente está pensando em várias coisas aqui. Poltrona Pop está de volta, tá? E está de volta para ficar, tá bom? Então até a próxima e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook. Acesse nosso site poltronapop.com.br para maiores informações. A gente se vê no nosso próximo programa. Qual vai ser? Não sei. Diz você.